criatividade, imaginação e, claro, conhecimento, as possibilidades surpreendem. Uma bexiga, um tubo de papelão, um pedaço de tubo de plástico e fita crepe fazem o bexigofone. O instrumento de som grave é fácil de tocar. Um tubo de PVC, uma furadeira, uma rolha e um estilete. É o que precisa para se fazer uma flauta. Inventar instrumentos também é para propiciar de você ter timbres diferentes, né? Então, uma caixa acústica, por exemplo, de um violino feito de lata, ele vai ter um timbre totalmente diferente de uma caixa acústica, de um som feito de um instrumento, de um violino tradicional que é de madeira. E isso que é o legal, porque ele incentiva você na criatividade musical, ele incentiva isso numa composição diferenciada também. É coisa que a gente olhava assim e falava, não tem nem como fazer, é muito ruim. Só que é muito fácil, fácil mesmo. Bem legal fazer, né? Aí aprendendo assim, né? Aprendendo a tocar. E aí, só depois imaginando e fazendo outras coisas. David, me diz uma coisa, qual é o instrumento mais difícil de criar? O mais difícil é a harpa concerto, é o urdi-gurdi ou viela de roda. Isso tudo que você está falando foram coisas que você criou? Sim. Aquele que está ali em cima, o que é? Esse aqui é uma harpa que eu vou estar mostrando um pouco do som dela. É uma harpa gaélica, uma réplica, tudo feito com material do lixo. Até essas partes aqui são pinos de piano velho. E que madeiras são essas daí? O fundo e a lateral é feito de cedro colonial, o arco é de mogno, que é essa parte. Onde é que você achou mogno no lixo? É mesmo? As pessoas jogam muitas placas fora, móveis velhos. Não tem noção de que é uma madeira tão nobre, né? Na onde eu moro mesmo, na Zona Leste, tem muita coisa velha. Então eu pego tudo e coloco na minha casa. Para depois transformar em instrumento. Sim. E esse que você tem na mão? Esse aqui é uma viela de roda, não, de arco. A de roda eu ainda estou construindo. E eu vou estar mostrando um pouco do som dela. É um instrumento medieval. Interessante, isso, muito interessante. Tudo Agora, feito com material do lixo também. Pois é, tô vendo. Super caprichado. Quanto tempo você demora para fazer um instrumento desse? Dependendo do instrumento, eu demoro até 3 meses. Tem um que eu demorei 3 meses estudando, que é um instrumento chamado Sinfonia Medieval, que é uma caixa com cordas dentro que você gira a manivela e toca com as teclas. Agora me diz uma coisa, se você fazendo esses instrumentos, você provavelmente guarda todos eles para você? É assim que funciona? Sim. Agora, como é que você sobrevive, David? Aí já é algo difícil de explicar, porque aqui no Brasil os instrumentos medievais não tem comércio, não tem cultura. É mais o violão, o cavaquinho, o bandolim. Então esses instrumentos eles são inclusos. Não dá para viver então da feitura de instrumentos? Não é possível. Desse tipo de instrumento, né? Desse tipo de instrumento, né? É mais os instrumentos populares, como o violão. A maioria usa mais o violão do que qualquer outros outro instrumentos. Né? Até Antes os de você clássicos. mostrar o som desse instrumento, eu quero perguntar para o Fernando, a gente está super curioso, o que é aquilo ali atrás de você, Fernando? Como é que chama esse instrumento? Esse aí é uma outra linha, assim, que eu comecei, que eu chamo de esculturas sonoras, né? Porque, assim, até mesmo quando eu fiz o citar, a citra indiana, quando eu construí esse instrumento, realmente ele abriu minha cabeça para fazer, caminhar por várias trilhas, né? Por exemplo, uma ideia da cabaça para se fazer instrumentos musicais, mas uma outra coisa que o citar, quando eu estava estudando ele,
fala assim, você tem 11 cordas que passam por baixo do traste e 7 que passam por cima. Essas 11 de baixo é para você afinar de acordo com a escala musical que você está tocando a melodia. Isso é um dos detalhes do instrumento, mas que me chamou muita atenção. Então, quando você toca uma nota na que você está percutindo, faz nota PEM, uma notinha lá embaixo vai ficar... Então, você vai tocando a melodia, aquilo vai tudo vibrando. Sim. Aí o meu professor da época do citar falou assim, isso tem uma simbologia, as 7 de cima representam o céu e as 11 de baixo a terra. Eu falei assim, poxa, então eu posso escutar, ver um instrumento como se fosse uma escultura, ele tem um lado plástico também, né? Sim. E que sincroniza, tudo linkado com a música que se faz e tudo. Nem sempre você tem que ser místico e tal, mas assim, né? Como nesse é o caso... Mas aí eu comecei então a fazer esculturas sonoras também. Essa é uma escultura sonora. E essa aqui é uma escultura sonora que eu coloquei o nome desse instrumento? Coloquei o nome de Diviuno, né? Diviuno? Diviuno Infinito. Ele toca assim, né? São bacias e parafusos, e os parafusos cada um tem um comprimento diferente que me dá a nota musical, né? Harmônicos. Muito bom. Vamos ver mais um vídeo, já a gente volta. Silas já fez 3 instrumentos. Orgulhoso, ele vai mostrar lá para o pessoal da igreja. Mas apesar dos instrumentos prontos, só falta um detalhe. Vai saber tocar para eles? Aí eu tenho que ter aula. Fazer o instrumento você fez, agora saber tocar já é outra história. Aí já é outra história. Mas não tem problema não. A oficina foi só o começo. O sonho dele é construir e aprender a tocar bateria. E o mais importante, ele já sabe. Tô aprendendo. Como que faz para aprender? É só ir treinando. David, aí o garoto disse, para aprender é só ir treinando. Mostra pra gente o som desse instrumento. Qual é o nome dele mesmo, repete? Essa é uma harpa gaelic irlandesa, é uma réplica. Tudo feito com o material do lixo. E eu vou estar mostrando um pouco do som dela. Fernando, a gente tem um CD aqui, Bambuzais. Tem todas as suas experiências musicais, é todo com os instrumentos que você fez? Esse é um CD que eu fiz só com instrumentos inventados, mas não tem todas as experiências. Porque ali, que nem hoje, assim, eu tenho mais de 100 instrumentos que eu criei, né? E também tem as criações que eu fiz para parques, para espaços públicos. Aqui nós temos no Sabino, no Parque Celso Daniel, na nossa região, que são esculturas sonoras que ficam ao ar livre ou num ambiente fechado mesmo, mas que é para as pessoas irem lá e brincar, interagir e fazer música com isso. Fiz um parque em Mariana, quer dizer, no Brasil inteiro eu já fiz esculturas e parques, né? Então, no CD não tem. Claro, e também nasceu também de uma oficina que eu fiz aqui na região também na época, na EMIA, em Santo André, já 10 anos atrás. Uma instalação sonora que é um instrumento musical que tem 10 metros de comprimento e 3 de altura.
E aí montamos um grupo com os alunos, se tornou um grupo e eu continuei, né? Assim, eu dei a ideia, né? E ensinei a fazer os instrumentos, fizemos juntos uma instalação sonora. E você sente, por exemplo, quando a criança entra ativamente assim, nessa história da construção, ele tem mais interesse pela música, depois por aprender a música? Tem, mas esse do Gen que eu estava contando não é de criança, não, é de adulto. É um grupo que viaja, né, toca. De criança por causa do vídeo que tocamos com Naná Vasconcelos, tocamos na Bienal junto com o Ivaldo Bertazzo, num evento na Bienal de São Paulo. E com esse trabalho aí é o que eu tenho viajado mais, né? Eu fui para a Europa, para os Estados Unidos algumas vezes, né? E pelo Brasil tenho tocado direto. Acabei de chegar de uma apresentação ontem, então estou sempre outro dia no interior de São Paulo aí. Então, mas nesse Bambuzais eu tenho algumas criações assim, e eu dei o nome de Bambuzais porque a maioria dos instrumentos eram feitos de bambu e cabaça e material mais orgânico, né? Então é isso, mas eu acho que tem sim, respondendo a sua pergunta, por exemplo, no parque lá de Mariana, é um exemplo que eu tenho, mas isso acontece em todos os locais que eu fiz essas esculturas, eu tenho notícia depois disso, né? Depois que eles foram construídos, que eu vejo lá uma criança que está tocando num brinquedo, né? Em Mariana os brinquedos são instrumentos musicais, então a gangorra é um pau de chuva, tem marimbas e tal de metal. Então tem uma criança lá que sabe tocar e fica lá, aí uma do lado assim não sabe, né? E aí aquela sai, né? E aí ela começa, aí a outra vai experimentar. E aí depois já tenho notícias de gente que fala assim, não, a partir de brincar, ele foi atrás de estudar música e hoje é um músico. Mariana de Ouro Preto? É Mariana. E em Ouro Preto tem um vagão sonoro ambiental que eu fiz, que é uma instalação sonora dentro de um vagão, que fica lá na estação. Em Mariana tem um parquinho, mas tem outras criações, em Florianópolis, Manaus, né? Bacana. Bruno, com você, o que você toca agora? Eu tocar um samba chamado Aquela do Ben com N, né? Ben do Benjor. Ou do Ben 10. Hoje não tem calendário, relógio parado, secado o petróleo, teu carro rodízio. Quem faz tua hora, quem bebe o teu diesel, qual foi teu futuro, como é o teu dia? Se os astros resolvem sair pra sambar e o horóscopo apronta outra dança qualquer, quem é que te aponta o teu passo e o teu par? Hoje não tem calendário, relógio parado, secado o petróleo, teu carro rodízio. Quem faz tua hora, quem bebe o teu diesel, qual foi teu futuro, como é o teu dia? Se os astros resolvem sair pra sambar e o horóscopo apronta outra dança qualquer, quem é que comprova o teu passo e o teu par? Hoje não tem mais cartório, findou-se o protesto, sumiram escrivães, esconderam-se as firmas. Quem é que comprova, garante ou afirma que a casa e as crianças são tuas, rapaz? Hoje não tem super-homem, Jirai e Ben 10, Batman, Capitão 7, Cascão, Chapolin. Quais são teus heróis, quem te salva no fim desta salva de palma e do riso amarelo? Que andar invisível não dá profissão e a paixão, quando é pouca, não engana a mulher. Quem é que te aponta o teu passo e o teu par? Hoje tem tudo de novo, hoje não tem ano novo, hoje não tem carnaval, hoje não tem diazepam, avatar e perfil. Hoje não tem chorumelo, hoje não tem fevereiro, não tem carnaval, hoje não tem torunte tarará, para com terarará, tum terarará, da tandarará, tarum tererera, patandaranda tarum de parará. Hoje não tem super-homem, Jirai e Ben 10, Batman, Capitão 7, Cascão, Chapolin. Quais são teus heróis, quem te salva no fim desta salva de palma e do riso amarelo? Que andar invisível não dá profissão e a paixão, quando é pouca, não engana a mulher. Quem é que te aponta o teu passo e o teu par? Hoje não tem para ter um dirá, para um ter escolhe um dó, ter um bebarará. Hoje não tem calendário, hoje não tem super-homem, hoje não tem super-em, não tem Jorge Ben, hoje não tem Marcosão, hoje não tem Silvia Góes.